Sabe uma coisa curiosa sobre como a gente toma decisões? Quando aparece uma chance de um ganho, a maioria de nós tende a jogar seguro, aí no que é garantido. Mas, quando o cenário de perda, de repente a gente topa uma aposta bem mais ousada. Parece que não faz sentido, né? Pois é exatamente essa lógica surpreendente e muito humana que a gente vai desvendar agora. E para começar, que tal um pequeno experimento mental? Não precisa anotar nada, a ideia aqui é só sentir como a intuição reage em duas situações bem específicas. Vamos ver o que acontece? A nossa análise começa com um dilema financeiro, só que apresentado de duas maneiras um pouco diferentes. O importante é prestar atenção em qual das alternativas soa melhor, mais atraente em cada um dos cenários. Ok, vamos lá para a primeira escolha. De um lado, R$ 900 garantidos, no bolso. Do outro, uma aposta com 90% de chance de ganhar R$ 1.000, uma chance bem alta. O que acontece na prática? Os estudos mostram que a grande maioria das pessoas nem pisca, escolhe a opção A. O ganho certo parece, bem mais interessante. Agora, olha só como a coisa muda. A situação se inverte. É uma perda garantida de R$ 900 contra uma aposta para quem sabe escapar da perda. E é aqui que a mágica acontece. A maioria das pessoas muda completamente de estratégia e vai na opção B, a aposta. E esse gráfico aqui deixa a contradição bem clara. Quando o assunto é ganhar, a gente tem aversão ao risco. Mas quando o cenário é de perder, de repente a gente passa a buscar o risco. A economia clássica, que assume que as pessoas são super racionais, quebra a cabeça para explicar isso. Então, o que de fato está acontecendo aqui? A resposta para esse quebra-cabeça veio com a teoria da perspectiva, dos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky. A grande sacada deles foi descrever não como a gente deveria decidir segundo um modelo econômico ideal, mas como nós, seres humanos de carne e osso, de fato decidimos. Para entender isso, a economia tradicional imaginava as pessoas como econs, sabe? Umas criaturas superlógicas que só se importam com o resultado final, com o saldo absoluto. Já a teoria da perspectiva nos vê como humanos. A gente pensa de forma relativa. O que importa de verdade não é o valor final, mas sim o ganho ou a perda a partir de um ponto de referência. E o coração dessa teoria toda é a tal da função de valor. O que ela mostra é que a nossa percepção não é simétrica. A dor de perder, digamos, R$ 100 é psicologicamente muito mais forte, muito mais intensa do que a alegria de ganhar esses mesmos R$ 100. É por isso que se diz que as perdas pesam mais. E essa assimetria é a chave de tudo. Para a gente ver essa ideia funcionando na prática, de um jeito bem impactante, vamos dar uma olhada no clássico problema da doença asiática. É, talvez a demonstração mais poderosa de como o jeito de apresentar uma escolha pode virar a nossa decisão de cabeça para baixo. O cenário é sério. Um surto de doença que pode matar 600 pessoas. E a decisão sobre qual programa adotar vai selar o destino delas. No primeiro jeito de apresentar, o foco é em ganhos, em vidas salvas. E como a gente já poderia esperar, a maioria esmagadora escolhe o programa A. A certeza de salvar 200 vidas parece a opção mais responsável, mais segura. Mas e se a mesmíssima escolha for contada de outra forma? Agora a linguagem muda. O foco é em perdas, em pessoas que morrerão. E com essa simples mudança de palavras, a preferência vira completamente. A maioria agora escolhe o programa D, a aposta arriscada. É uma reviravolta impressionante. E o mais doido é que os resultados são matematicamente idênticos. Salvar 200 de 600 pessoas é exatamente a mesma coisa que ter 400 mortes. Então, por que essa mudança tão radical de opinião? E aqui está o pulo do gato. O resultado da opção certa é o mesmo nos dois cenários. 400 pessoas morrem. A única coisa que mudou foi a moldura, a forma de enquadrar a informação. Isso prova que não são os fatos puros que guiam a decisão, mas sim o ponto de referência que a gente usa. Tudo se resume a isso, o ponto de referência. No primeiro caso, a referência é 0 vidas salvas. Então, salvar 200 é um ganho certo, e a gente prefere garantir. Já no segundo caso, a referência é o pior cenário, 600 mortes. Então, ter 400 mortes é uma perda certa. E como a gente viu, para evitar uma perda certa, a gente está disposto a arriscar. Bem, situações de vida ou morte são bem extremas, mas pode acreditar, esse mesmo mecanismo mental está funcionando o tempo todo, em decisões muito mais banais do nosso dia a dia. Vamos ver um exemplo bem prático. Pensa nessa situação. A economia em jogo é a mesma, R$ 5. O esforço para conseguir é o mesmo,
dirigir por 20 minutos. Pela lógica, a decisão de ir até a outra loja deveria ser igual nos dois casos, certo? Bem, não é bem assim. Primeiro, a chance de economizar R$ 5 numa calculadora que custa R$ 15. Aqui, 68% das pessoas acham que sim, vale a pena a viagem. Parece uma economia em tanto, né? Um belo desconto. Agora, quando esses mesmos R$ 5 de economia são oferecidos numa jaqueta de R$ 125, olha o que acontece. O jogo vira completamente. Só 29% das pessoas fariam o mesmo esforço. A maioria agora acha que não compensa. E essa citação mata a charada. Para aquele com racional, R$ 5 são sempre R$ 5, mas para o humano, o contexto é tudo. Economizar R$ 5 em R$ 15 parece um desconto gigantesco. Já os mesmos R$ 5 em 125 parecem uma migalha. O valor que a gente dá ao dinheiro é relativo, não absoluto. Então, vamos amarrar tudo isso que a gente viu. Tá claro que o nosso cérebro não funciona como uma calculadora. Ele usa umas regras de bolso, uns atalhos mentais, e a teoria da perspectiva descreve esses atalhos de um jeito brilhante. Se a gente pudesse resumir em 3 ideias, seriam estas. Primeiro, o foco é sempre na mudança. Se ganhamos ou perdemos, e não no resultado final. Segundo, a dor de perder dói bem mais do que a alegria de ganhar um valor igual. E terceiro, a consequência de tudo isso. Essa diferença nos leva a jogar na defensiva com ganhos e a partir para o tudo ou nada para evitar perdas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Da próxima vez que uma decisão importante aparecer, seja na vida pessoal, seja no trabalho, talvez valha a pena parar e pensar não só nas opções, mas em como elas estão sendo apresentadas. Às vezes, só mudar um pouco a perspectiva já revela um caminho que antes parecia completamente invisível.